ouviu falar nas auroras? As auroras são luzes que aparecem no céu de noite, normalmente nos polos do planeta. Essas luzes, elas ficam como se estivessem dançando no céu, é a coisa mais linda de se ver. E elas acabam deixando o céu bem colorido e muito iluminado. Você já pensou em colocar esse fenômeno da natureza no seu colorido? Bom, como eu falei então, eu vou fazer um fundo hoje inspirado nas auroras boreais. E eu até já fiz um desenho bem pequenininho de um céu com aurora aqui no canal, que foi para ilustrar, né, para fazer com uma combinação de cor que eu trouxe aqui pro segundo em cores, que foi a combinação de número 4. E essa combinação tinha bastante azul e verde, e eu achei que seria perfeito para fazer essa combinação. Eu vou deixar no card aqui em cima, caso você não tenha visto esse vídeo. Mas hoje, além de usar o azul e o verde, eu vou usar um pouquinho de roxo também, que eu achei uma foto na internet, a coisa mais linda desse mundo. E eu acho que vai ficar muito legal para fazer o fundo. Então, pro vídeo de hoje, eu vou usar o livro da Johanna, que é As Cores do Natal. Já passou o Natal? Já passou, mas tem uma página aqui que vai ficar perfeito pro tema do fundo de hoje. Vamos lá? Então agora, o próximo passo vai ser demarcar aqui o espaço onde eu tenho de fundo e aonde já tem a impressão do livro. Então eu peguei aqui um papel vegetal que a gente usa para cozinhar mesmo. E é bom porque ele é bem transparente, eu consigo ver. E normalmente eu faço os meus desenhos assim. Quando eu vou fazer algum fundo e eu preciso desenhar, eu não faço direto no livro. Então eu prefiro contornar aqui a área onde já tem algum desenho, porque eu não vou passar por cima, né? Vou fazer um fundo. Então essa parte aqui eu não vou poder desenhar em cima. Então assim já fica bem delimitadinho aonde é que eu tenho que desenhar. Então eu vou fazer isso agora. O que eu costumo fazer também é marcar aqui as bordinhas, porque caso o papel ande um pouco, eu já vou saber aonde é que ele tem que ficar, né, a posição. Então aqui nessa ponta, eu vou marcar aqui, ó, assim, que aí eu consigo saber que aqui vai ficar a ponta. Então aqui em cima eu vou fazer a mesma coisa, marcar o canto aqui e também marcar aqui, ó. Que daí assim fica bem fácil, até pra eu delimitar, né, até onde que eu tenho que desenhar. Dá pra até marcar também a lateral aqui, porque depois eu não vou passar daqui, né. Eu dei uma apagada porque a folha tinha andado, então eu tive que refazer. Eu tava fazendo as marcações, aí mudou um pouco. Aqui não precisa ficar, tipo, muito perfeito, porque o nosso fundo ele não vai ser muito simétrico, então não tem problema. Bom, então ficou desse jeito aqui, ó, só com o contorno. E agora, então, eu sei aonde é que eu posso ir e aonde vai ter aqui o urso. Então agora eu vou fazer o fundo. E pra não demorar muito, eu vou pedir pro Luiz acelerar aí o vídeo pra gente focar em outras partes mais legais, que é a pintura. Bom, então antes de começar a realmente desenhar, eu decidi fazer as marcações da página. Lembra que eu tinha feito ali, né, as marcações da borda da página e no lateral, então eu passei a régua para poder marcar certinho, para eu não desenhar pro lado de fora e depois ter que ajustar tudo de novo. Bom, a primeira coisa que eu realmente comecei a desenhar foram algumas pedras. Gente, eu não sei se eu vou pintar isso como pedra, se vai ser terra, se vai ser gelo, ainda não decidi, mas eu decidi fazer como se fosse ali um caminho igual daquilo que a Johanna tinha desenhado, né, que o urso tá em cima ali, porque eu fiquei pensando, meu, coitado do urso, tipo, sabe, ele tá se equilibrando ali nessa parte, tá cheio de presente e vai cair tudo na água, né, porque eu imagino que, vamos dizer, então, acho que eu vou pintar como gelo, né, porque parece que tem um pouquinho de água, umas ondas ali embaixo, então vamos falar que é gelo. Então eu decidi fazer como se fosse um caminho, né, e não deixar ele se equilibrando só aí. Então eu imaginei que ele poderia estar atravessando um caminho que tivesse bastante gelo, sei lá, as partes de iceberg que estavam derretendo. E eu decidi então fazer mais ou menos no mesmo formato, na mesma ideia que ela desenhou, né, para fazer tipo uma continuação. Seguindo então, eu já marquei o horizonte
pra gente fazer a nossa paisagem no fundo. Então eu tentei ver assim, eu deixei a parte de cima um pouquinho maior pra eu conseguir desenhar o que eu vou desenhar, né, que vão ser algumas árvores, alguns pinheiros. E aí na parte de baixo, como a gente já vai ter uma parte meio comida, né, pelo desenho ali embaixo, ele vai ficar menor. Então o que eu fiz? Esse fundo, ele vai ser meio abstrato. Então eu só fiz algumas marcações, como o chão, que eu vou fazer ali na parte de trás, que vai ter um pouco de neve. Já também fiz naquela linha de horizonte onde eu tinha feito antes, pra baixo vai ser água. E aí eu também marquei o tronco das árvores. Tá meio torto? Tá meio torto, mas é só um rascunho, a gente vai arrumar isso depois. E pra passar isso pro livro, eu virei essa minha folha vegetal, peguei um lápis bem escuro, se eu não me engano deve ser 4B. Ele é 4B e eu então passei em todas as linhas que eu queria transferir pro livro. Fazendo assim, então, eu só posiciono ali no livro, usando as minhas linhas que eu tinha feito, né, aquelas linhas de base. E aí depois é só vir com a lapiseira e ir passando por cima de todo o desenho, né, dessa parte aí que eu quero transferir. Fazendo isso, então, vocês podem ver que já foi então transferido o desenho pro livro. E para não ficar muito escuro, porque depois eu vou usar uns tons de verde claro, eu passei um pouco do limpa-tipo. O limpa-tipo é tipo uma borrachinha, assim, é uma... não sei do que ele é feito, mas é uma borrachinha bem maleável e ela é boa pra você tirar um pouco do excesso do grafite. E foi o que eu fiz. Depois, pra combinar ali com aquela parte de baixo, né, da impressão do livro, eu usei uma caneta de nanquim pra contornar ali o nosso gelo, né, o nosso iceberg, e ficar bem parecido com a impressão do livro. Eu só dei uma apagadinha ali no grafite e é isso aí. Por enquanto a gente não vai mexer nessa parte, então vamos lá pra cima, pra parte do fundo, que é o mais importante de hoje. O que eu fiz, gente? Eu vou usar então os lápis da Crayola Signature, que são bem parecidos com o Super Soft. Mais pra frente, quando os meus lápis da Super Soft chegarem, eu vou fazer uma comparação, um vídeo entre eles. Mas eu queria usar eles, sei lá, tô com vontade, gostei e quero testar. Bom, então eu comecei usando o Sépia, que não é o Sépia, porque os Crayolas têm nome diferente, que é o Dark Brown, pra marcar os troncos das árvores. E como a gente vai fazer a parte de baixo como água, eu tive que fazer toda a parte de cima espelhada na parte de baixo. Foi meio dificinho? Foi meio dificinho. Ficou igual? Não ficou igual. Mas tudo bem, no final do resultado não vai fazer tanta diferença assim. Então, como eu fiz tanto a parte do gelo, né, da que vai ter ali do chão, quanto a parte da árvore, eu fiz espelhado na parte de baixo. Mas também, como a gente vai ter aquela parte do gelo ali, né, onde o urso tá apoiado, a gente não vai ver toda a paisagem completa, mas é isso aí, vamos lá. O próximo passo pra gente fazer a aurora é marcar ali qual que vai ser a forma dela. Então, eu fui olhando umas referências na internet, eu usei 2 imagens de referência para ver ali qual que é o movimento que ela faz, e eu fiz isso com o lápis grafite antes, por isso que eu passei as árvores já com lápis de cor, porque daí, se eu precisar apagar, ele não vai sumir, né, como se eu tivesse passado com o grafite. Bom, então eu fui ajustando, eu fiz acho que 4 auroras, né, 1, 2, 3, eu fiz 4. E aí, antes de começar pelo fundo, eu decidi fazer as árvores, porque depois é muito ruim de pintar o fundo, né, debaixo das árvores, então eu já decidi fazer assim. E também depois, se eu quiser passar o lápis por cima do fundo, já não vai dar, porque não vai ficar forte o suficiente, então eu decidi fazer pela árvore. A árvore, então, vão ser pinheiros, né, aqueles que a gente tá normalmente vendo em filme, onde tem neve, né? Pra mim é só olhar pro lado de fora aqui e eu vejo um monte, né? Então, pra fazer eles, fui fazendo um formato meio triangular. Então, bem na ponta dele, ele vai ser bem pontudo. E aí, indo pra parte de baixo, eu vou abrindo ele um pouco mais. Mas, na imagem de referência que eu tinha pego da internet, os pinheiros, eles estavam meio peladinhos, assim, sabe? Então, eu decidi fazer desse mesmo jeito. Eu acho que vai ser bem legal também,
porque vai dar pra ver mais, né, o céu no fundo. Então, pra fazer as folhinhas, gente, eu fui fazendo tipo uns risquinhos curvadinhos, tipo umas minhoquinhas assim. E aí eu fazia de um lado, daí eu mudava. E foi mais ou menos assim. E eu achei que ficou bem legal, porque ele ficou aparecendo mesmo os pinheiros. E depois a gente ainda vai ajustar essas árvores, mas é só pra marcar ali aonde que vai ser, pra não perder depois, né, fazendo o fundo mais tarde. Então foi basicamente isso. Eu fiz também uns pinheiros lá no fundo, né, que eles estão bem longe, então eles estão menores. E mais pra direita que eu fiz alguns mais juntinhos, assim, que eu achei que ficou bem legal, que eu tava vendo na imagem de referência, e eu achei que ficou super 10. Como a gente vai ter aí, meu Deus, como é que fala, um espelhamento, a gente vai espelhar, né, essa paisagem na água, eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Então vai ser o reflexo na água. E pra facilitar, eu inverti o livro aí, porque senão eu ia ficar doida, ia ficar torto. Ficou meio torto, né? Mas se eu tivesse feito do outro lado, ia ficar mais torto ainda. Bom, então eu continuei fazendo ali os pinheiros pra gente dar essa impressão de reflexo na água. Então agora a gente vai começar a fazer as auroras. Então eu passei um pouco ali do meu limpa-tipo pra tirar o excesso do grafite, porque depois se você passar o lápis por cima, ele vai ficar marcado e não vai sair, que foi o que aconteceu. Eu não apaguei tanto, passei o lápis branco por cima e depois não conseguia mais apagar, mas tudo bem, depois eu consegui dar um jeito nisso. Eu decidi passar o branco porque eu achei, nas imagens de referência que eu tinha olhado, ela é mais clarinha na parte de baixo, mas nem deu diferença e na verdade só atrapalhou. Então, se você for fazer, comece direto com um lápis mais claro. Aí eu tô começando pelo verde. Gente, eu não sei se esse é o verde claro, se é o verde primavera, não tenho a mínima ideia, mas é que nesse caso aí é o lime green, mas eu não sei qual seria o equivalente do super soft. O que eu fui fazendo então? Para fazer a aurora, nessa linha aonde eu fiz toda curvada, eu vou riscando assim, vou fazendo risquinhos para cima reto, tá? Não pode ser curvado, tem que ser reto. E aí eu vou acompanhando isso por todo o meu risquinho. Quando eu chegar numa curva, eu vou inverter o lado do risquinho. Gente, como é que eu vou explicar isso? Por exemplo, eu tô ali fazendo reto, a hora que eu chegar na curva, gente, eu não sei explicar isso. Mas vai fazendo risquinhos pra cima. A hora que eu colocar os lápis mais escuros, eu acho que vai ficar mais claro de ver o que eu tô fazendo, porque ainda tá muito clarinho, né? Mas vocês vão entender mais tarde. Vamos seguindo então. Eu fiz a mesma coisa com as outras auroras. E nessa aurora da direita, acho que vai ficar mais fácil de explicar o que eu tava fazendo. Nessa pontinha, né, que ele vai da direita pra esquerda, pra subir, eu faço risquinhos pra cima. A hora que chegar na curva, esses risquinhos, eles vão ficar na parte de cima da aurora, tá vendo? Então, bem nessa curva tem um ponto que é como se a gente não conseguisse enxergar. Então, agora nessa parte de cima vai ser só risco pra cima. É basicamente isso. Você tem a sua linha de base e você vai fazendo riscos pra cima. Imagina que tem sei lá, um aspirador de pó puxando ali o teu lápis e você vai marcando ali de baixo pra cima os risquinhos. Depois de ter passado o verde mais clarinho, eu achei que realmente o grafite tava muito escuro. Então eu tentei ali apagar com a minha borracha, porque depois eu não sabia se ia dar certo ou não, se ia ficar marcado, mas enfim, deu certo. Depois, então, de ter apagado, de ter passado o lápis verde, claro, eu vim com o lápis verde água pra fazer agora o degradê pra gente começar a dar mais formato pra essa aurora. Então eu fui fazendo o mesmo movimento, eu acho que aí vai ficar mais claro de vocês enxergarem o que eu tava fazendo. E aí foi basicamente isso, eu fui fazendo um degradêzinho, então eu puxava um pouco ali em cima daquele verde claro e puxava pra cima. Fui fazendo a mesma coisa em tudo. Também fiz ali na parte de baixo para já tentar fazer igual para não esquecer depois. Depois de ter passado o verde água, eu vim com o lápis Orchid, que deve ser o carmim. Ele é bem parecido com o carmim. E também eu dei um jeito ali de misturar um pouco esse verde e puxar para cima. Então vocês podem ver que acabou criando uma cor bem escura ali, né? Um roxo, sei lá. E fui puxando, gente. Fiz isso então em algumas auroras.
E aí eu já comecei a passar o outro lápis, que vai ser o violeta, tá? Aquele roxo bem escuro lá, que é quase azul. E fui seguindo, gente. É só seguir o formato da Aurora e fazer em tudo. Aí tá ficando meio esquisito, né? Tá um fundo meio estranho, mas calma que vai ficar legal, prometo. E como eu queria fazer o céu mais escuro, porque a gente consegue ver, né, as auroras de noite, e quando você vê uma imagem de referência, o céu tá bem escuro, bem azul, assim, eu passei também o lápis. Eu não sei qual que é o nome do lápis. É aquele azul mais escuro lá, é navy blue. Eu não sei qual que é o nome do Super Soft. Então eu fui fazer um degradê. É isso, gente. É basicamente um degradê. Então eu comecei pelo lápis verde claro, verde água, carmim, o violeta e o azul mais escuro lá, que eu não sei o nome. E aí depois eu voltei, né, com todos os lápis pra reforçar cada cor, porque tava muito marcado. E esse livro, senhor amado, como ele tem textura. Gente do céu. Enfim, eu voltei então com cada lápis pra reforçar mais, para deixar mais homogênea essa pintura. E aí você já começa a ver que começa a dar para enxergar bem melhor, né, o que a gente estava fazendo antes. Então, basicamente vai ser o seguinte: da linha para cima, a gente vai fazer o degradê que eu falei do verde claro, verde água, carmim, violeta e o azul marinho. E para baixo, a gente vai fazer a parte escura do céu, porque como elas são luzes, na parte que não tiver essas luzes, vai ser o céu escuro, né? De noite. Então, eu sempre que tinha as linhas abaixo da aurora, eu fazia a mistura ali de azul com o violeta. E eu fazia espelhado na parte de baixo, né? Da metade do livro para baixo, porque vai ser o nosso reflexo na água. E aí, antes de continuar, né, a pintar a parte do lado de lá da página, eu já vim com o preto para reforçar essas árvores, porque como eu tinha passado o lápis em cima daquele sépia lá, né, do dark brown, ele meio que deu uma sumidinha, né? E aí vocês podem ver, como eu tinha falado, que quando a gente faz a árvore e não pinta direito o fundo, ela fica muito esquisita, ela tá toda branquinha assim, tá meio esbranquiçada, então a gente tem que deixar mais viva essa cor, porque na referência, se tá de noite, é como se a gente estivesse vendo só o perfil da árvore, né? Então ela vai ser bem escurona mesmo. E como esse livro tem textura pra caramba, eu usei o meu blender também. Ele tá tão cotoco, gente, que eu tenho que usar a extensão, o extensor, porque ele tá muito pequenininho, pra tirar um pouco dessa textura aí do livro, tá? Bom, então eu terminei, né, a parte da árvore aí do lado. E aí depois, então, na parte do céu, ainda na parte de baixo da direita ali, quase na bunda do urso, eu fiz também um degradezinho. Nessa parte de cima ele não mostra, né? Mas eu tentei imaginar como que estaria o céu na parte de baixo. Bom, então eu terminei a parte das árvores no lado direito do reflexo na água. E aí, então, eu continuei fazendo no resto da página Aurora. Então, é super fácil lembrar, né, gente? Do risco pra cima, você faz o degradezinho lá do verde até o azul escuro. E aí, do risco pra baixo, você faz o degradê do azul escuro com o violeta. E se precisar, coloca um pouquinho de carmim e vai fazendo. Gente, chegou uma hora que começou a dar um nó na cabeça. Mas no fim deu certo. Bom, então o resultado do vídeo de hoje foi esse, com esse fundo muito lindo de aurora boreal. E se você gostou, já deixa o seu like para eu saber que você gostou e que você quer a parte 2, a continuação dessa página, porque ainda tem bastante coisa para pintar. E aproveita e já se inscreve no canal, né? Porque não adianta nada você curtir, eu saber que você gostou, e você não tá inscrito no canal e você vai acabar não recebendo a notificação do próximo vídeo. Bom, gente, então é isso aí. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau!